Engraçado, eu ia falar aqui uma coisa na quarta-feira, acabei esquecendo, que é quarta-feira, dia 2 de abril, fez 20 anos da maior fake news da história do Brasil, que foi contada por toda a imprensa, que era o caso do Mensalão. Foi no dia 2 de abril de 2005 que a Folha saiu com uma matéria dizendo que, olha, tem ali uma coisa, uma compra de votos no Congresso chamado Mensalão. Tudo aquilo foi provado que não existia, que era um esquema ali de caixa 2 do PTB com o PL e alguns partidos ali do Centrão, que foi pego, o Lula não matou no peito pra defender ali o Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto e esses outros bandidos, e aí eles resolveram colocar o PT no meio e acusar uma coisa que não existia, que era a suposta compra de votos. Até hoje, vemos jornalistas da imprensa repetindo aí mensalão e compra de votos daquela época que foi provado que não existiu. São aí os maiores disseminadores de fake news do Brasil, a imprensa brasileira. Agora foram ultrapassados nos últimos anos pelo bolsonarismo e estão com inveja, né? Aí, o que acontece? Nesse mesmo dia, sai aí nova tentativa de golpe contra o Lula, e essa tentativa aí de golpe que está sendo confabulada no mercado financeiro. Não saiu nada na imprensa. A imprensa censurou essa tentativa de golpe. Inclusive, vários veículos de imprensa passaram a entrevistar quem está tentando dar golpe no Lula. Você vê, né? Quando chega aí a notícia, ó, tentativa de golpe no governo, a imprensa fala, oh, peraí, golpe só os que a gente dá. Calma aí. O que aconteceu? O ICL Notícias mostrou aí um áudio que mostra que Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o ministro mais importante é o da Casa Civil. Todas as nomeações são assinadas pelo ministro da Casa Civil. Saiba disso. O Ciro Nogueira estava falando com alguns bilionários do mercado financeiro e vazaram trechos da conversa do Ciro Nogueira. Em um dos trechos, ele fala aí sobre o projeto da isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil por mês. E ele fala que vai trabalhar numa compensação para esses bilionários. Ou seja, calma, a gente vai taxar vocês, que não tem como votar contra, mas a gente vai fazer uma compensação. E aí, olha só, vou te mostrar aqui um trecho do áudio. O Lula já foi avisado, viu? É golpe. Porque tem trechos dos áudios que mostram que ele está realmente, junto com o mercado financeiro, tentando duas coisas. Primeiro, viabilizar para o Bolsonaro ter maioria no Senado, que é o que eu venho falando aqui faz meses, que é o objetivo deles para dar golpe de Estado. E dois, fazer com o Lula o que fizeram com a Dilma, que é minar a popularidade do Lula de todas as maneiras possíveis. Vou te mostrar aqui um trecho do Ciro Nogueira, em que ele fala sobre o imposto de renda. Tá aqui, ó. É uma mulher falando. Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado acima dos 50 mil. Então, não tem como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. E essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Aí, você vê, né? Ele fala, não, a gente vai fazer uma compensação para vocês. Tem uma coisa que a imprensa, e eu vou falar, falha feia aí da comunicação do governo Lula, que não falaram, que é, olha, não vai taxar quem ganha acima de 50 mil por mês. Vai taxar quem ganha acima de 50 mil por mês em dividendos. Para você ganhar 50 mil por mês em dividendos, você tem que ter pelo menos 100 vezes mais que isso investido, que são 5 milhões de reais investidos. Agora eu pergunto para você, plantonista, uma pessoa que tem 5 milhões de reais em um investimento, essa pessoa tem só 5 milhões de patrimônio? Não. Ela tem muito mais patrimônio, porque se tem 5 milhões de investimento, essa pessoa deve ter casas, carros, outros vários investimentos, etc, 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 fora o trabalho que faz, fora as empresas que pode ter, etc, salários. Então essa pessoa é multimilionária, é muito, muito rica. E aí da maneira como a imprensa faz proposital e da maneira como o governo não esclareceu isso em nenhum momento na comunicação, que aí eu fico pasmo, fica parecendo que é uma pessoa que ganha 50 mil por mês, que fala, pô, é rico, mas não é super rico. Vocês estão falando de milionário, 50 mil não é milionário. Nesse caso, sim, é multimilionário. Um milionário não ganha 50 mil por mês em dividendos, se a pessoa tiver 1 milhão de patrimônio. Nem ferrando. No mínimo 5. Aí, o Ciro Nogueira tá com esses milionários e fala, ó, aí a mulher fala, aqui todo mundo ganha mais de 50 mil. Ou seja, todo mundo lá é multimilionário e tem investimentos que pagam em dividendos muito mais de 50 mil. Aí ele fala, não, vamos compensar para vocês. Logo depois, tem um trecho que também é escandaloso, que ele fala, olha, a gente tem que fazer igual aconteceu com a Dilma, né? Com vocês aqui, Ciro Nogueira novamente. Semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e cambiou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment do presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%, o Lula tem piso de
Ou seja, entendeu? O negócio é que vocês têm que fazer baixar a popularidade do Lula. Ele tá falando aí com os maiores patrocinadores da Globo, da Veja, da CNN, da Jovem Pan, do SBT, da Band, de toda a grande mídia do Brasil. Os maiores patrocinadores estavam ali na mesa com ele. Ele falando, ó, o Lula tá com 30, não dá pra tirar. A Dilma tinha 7. Tem que manipular mais gente. Ó. No caso Dilma, conseguiram manipular 93% da população. Muitos dos que são plantonistas hoje, naquela época estavam contra a Dilma. Por quê? Porque era a imprensa inteira, era uma loucura naquela época. Você ser como eu era a favor do PT, você era achincalhado até por gente que te seguia 3 meses antes. Você era achincalhado. Como você está a favor da corrupção? Por isso que eu digo, as pessoas de Brasília, tem aí um partido de esquerda que todo mundo sabe qual é que eu critico sempre, que foi a favor da Lava Jato, que detonou, que xingou a Dilma de bandida. Inclusive uma política aí que o marido dela tá para ser caçado, xingou a Dilma de bandida na época do golpe, tá? E aí esse pessoal depois se elege com um santinho do Lula. E aí, quando eu falo esse pessoal de Brasília que ficou a favor da Lava Jato, é porque estava sendo canalha. Porque sabia da manipulação e estava a favor. Porque até parte da esquerda fez parte da manipulação pelo golpe da Dilma. Porque eles achavam que eles ali na esquerda iam crescer se o PT fosse destruído. E foram a favor da Lava Jato até o fim, até a prisão do Lula e tudo mais. Depois passaram a lutar contra. Mas na época queriam. Aí você vê, boa parte do Brasil, dos eleitores aí, gigantesca maioria foi manipulada. Aí o Ciro Nogueira tá falando, tem que voltar aquilo. Jornalismo de guerra. A imprensa já está enfraquecendo o Lula e fazendo o seu papel de manter o governo mais fraco possível para o Tarcísio ganhar. Mas o que o Ciro Nogueira fala é o seguinte, fazer igual a Dilma, vocês querem impeachment ou não? Tem que ter 7%. Eu queria lembrar na quarta-feira, acabei esquecendo de falar que é o dia que completa aí 20 anos do Mensalão, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu falei principalmente no ano passado, é no terceiro ano de governo de esquerda que vem a tentativa de golpe. O Lula governou ali com certa estabilidade em 2003, 2004, chegou 2005, terceiro ano, em abril chegou o Mensalão. A partir de maio virou um inferno para o governo Lula. Aí o Lula conseguiu se eleger em 2006. A Dilma governou 2011 e 2012, foi eleita em 2010, começou em 2011, aí 2012, segundo ano, certa estabilidade. 2013, em maio, começaram ali os preparativos para as jornadas de junho. E aí a popularidade da Dilma despencou, ela saiu de 68% de aprovação para 34%, caiu pela metade, perdeu 34 pontos de aprovação em 2 semanas. Aí você vê, terceiro ano de governo. Junho, no Lula, foi terceiro ano de governo. Abril, estamos novamente, terceiro ano de governo Lula, em abril. E aí, o ICL revelou uma tentativa de golpe que vai começar na imprensa, sempre vi imprensa, viu? As jornadas de junho lá em 2013, que a esquerda também foi a favor, e alguns, inclusive aí, esses web revolucionários que estão sempre a favor da extrema-direita, eles vêm ali com muita nostalgia, aqueles tempos em que eles protestavam contra a Dilma. Aquilo ali foi com amplo apoio da imprensa. Eu nunca vou esquecer. Uma vez, eu morava na Polônia, eu estava assistindo pelo computador lá no Piratão a Globo para ver o que estava acontecendo, que ia ter uma manifestação. E tinha repórter da Globo, porque até então a manifestação era contra o 20 centavos ali de aumento da passagem de ônibus e metrô. E aí, tinha repórter da Globo falando, vem pra rua, venham pra rua. Falei, tem coisa muito errada aí. Como assim? Essa Globo tá pedindo, literalmente chamando, venham pra rua. Olha aqui, tem uma mega festa pelo Brasil. Olha, o povo tá pedindo mais saúde, mais educação. Eu falei, opa, não era para ter passe livre no ônibus? Agora virou que saúde e educação é contra a Dilma. E aí descambou para uma coisa contra a Dilma. Tentativa de golpe. Foi no 6º mês do terceiro ano de mandato. Agora, a gente vê aí, o ICL adiantou a tentativa de golpe que viria. E o Ciro Nogueira já falando, tem que enfraquecer o Lula, 30% não dá para derrubar ele. E aí tem um outro trecho que também é gravíssimo, que o Ciro Nogueira fala sobre o Bolsonaro eleger senadores, que tem que eleger uma maioria bolsonarista. Por quê? Porque aí vai ter ali uma maioria de direita e esses bilionários vão poder lucrar como nunca antes. Ciro Nogueira falando com o Bolsonaro. Porque ele tem um desafio enorme de fazer uma grande maioria no Senado. Aí você não pode eleger só bolsonarista. Chega presidente, eu quero eleger mais de 40 senadores. Não quero. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os estados um PO e um aliado. O que é PO? PO é um polo de origem. O de origem que não chama é a Michelle, é o Flávio, é o Eduardo. Aliado sou eu.
Ou seja, vamos ter maioria no Senado aí para a gente dar o golpe definitivo. A narrativa que eles estão usando aí, o motivo que eles estão usando para falar para o pessoal do mercado financeiro que, confie no Bolsonaro, é o seguinte. Em 2018, muita gente não lembra e tal, eu vou refrescar isso à memória, a Globo e toda a imprensa foram a favor do Bolsonaro, principalmente depois ali do caso Adélio, todos aderiram à campanha do Bolsonaro para tirar o PT. O Jornal Nacional era praticamente um panfleto pró-Bolsonaro na véspera aí do primeiro turno da eleição, e entre o primeiro e segundo turno aí era panfleto pró-Bolsonaro 100%. Eu lembro quando a Júlia Zanata, aí, uma das maiores disseminadoras de fake news do Brasil, foi lá no Jornal Nacional dizer que não, o Carlos Bolsonaro e a Adélio nunca se encontraram no meu clube de tiro, que ela era a dona do clube de tiro, em que o Adélio e o Carlos Bolsonaro se encontraram e estiveram nos mesmos dias e horários. Aí ela disse que não se encontraram. Pô, olha a fonte, Júlia Zanata, com credibilidade ali no Jornal Nacional, que nem fez o trabalho investigativo de ver se é verdade o que ela estava falando ou não. Por quê? Porque tinha que ser a narrativa do Bolsonaro. O Bolsonaro prometeu com o Paulo Guedes para o mercado financeiro que ele ia entregar Petrobras e Correios, principalmente. Aí Caixa, Banco do Brasil e outras estatais entrariam. Ele prometeu 70 privatizações em 1 ano e meio. Só que o Bolsonaro não tinha uma ampla maioria no Congresso e a esquerda conseguiu barrar muita coisa. E o mercado financeiro, esses bilionários, cobraram do Bolsonaro, cumpra o que você prometeu. Eu lembro até hoje, eu fiz um vídeo aqui na véspera da pandemia mostrando que teve um texto assinado pelos maiores banqueiros do Brasil, muitos dos que estavam na reunião aí com o Ciro Nogueira, dizendo que estavam extremamente descontentes com o governo Bolsonaro, isso com menos de 1 ano e meio do governo, porque ele tinha prometido 7 privatizações e entregado apenas 70 privatizações, e estava entregando apenas 4 que nem tinham sido concretizadas ainda, era só plano. E cobrando ali Petrobras e Correios. Texto, também o presidente do PSDB, partido aí que acabou, também assinou. Aí eu falei, o mercado financeiro está desembarcando. Ou o Bolsonaro entrega isso agora, ou não vai dar. Eu não sabia que ia ter pandemia logo depois, mas a esquerda estava barrando isso, parte do Centrão não queria, porque privatização é uma coisa muito que pega no povo brasileiro, e pesquisas mostravam que 80% das pessoas são contra. E aí, o Bolsonaro não foi até o fim com isso aí. Então, a imprensa, o Bolsonaro falava em dar golpe de Estado, o establishment norte-americano não queria um golpe de alguém que não estava disposto a entregar o Brasil inteiro, naquele momento. E agora, o que fala o Ciro Nogueira para esses bilionários? Gente, precisa de maioria para a gente entregar tudo. Não tinha naquela época como fazer isso. Tendo maioria aí no Senado, a gente detona aí os ministros do STF e a gente vai ter maioria para entregar tudo para vocês. Não é que a gente não queria. Então essa obviamente, é muito fácil enganar esses bilionários de direita, porque todos eles têm a ideologia de extrema-direita na cabeça. Esses bilionários, eles são fascistas. Os bilionários, a elite brasileira, é que as pessoas não têm muito contato com as pessoas realmente ricas. Pessoa realmente rica não é o tio, o amigo, ou o tio do amigo que tem lá um carro de 1 milhão. Não, pessoa realmente rica é aquela que ganha bilhões, são esses bilionários. Eles se acham superiores ao resto da população. Eles são racistas, eles são elitistas, eles são classistas, eles são pessoas horríveis. E aí, eles se seduzem muito fácil pelo discurso da extrema-direita. E aí eles falam, pô, realmente, não deu, tá perdoado, pô, a gente te apoia na próxima. É isso que o Ciro Nogueira tá tentando. Só que o que ele tá colocando ali é, primeiro, pô, vamos derrubar o Lula. E aí depois a gente vê como conseguir ali uma maioria. Até porque o pensamento desse pessoal não é Jair Messias Bolsonaro. O pensamento desse pessoal é derrubar o Lula para colocar em 2026 o Tarcísio, que é o candidato aí, ali que eles falam, o Tarcísio, pelas conversas que a gente teve, a gente confia que ele vai fazer esse plano de entregar tudo. O Bolsonaro estava muito mais, mas muito mais, preocupado em dar golpe de Estado. Principalmente depois dessa carta que eu falei que foi assinada, começou a pandemia e aí o Bolsonaro acelerou com tudo a tentativa de golpe. Vamos lembrar que começaram ali os atos antidemocráticos, que eram financiados ali e foi provado pelo general Heleno e pela Damares. Aí depois começaram as milícias digitais, aí começou o Bolsonaro a só tentar dar golpe. E aí as privatizações ficaram em segundo, terceiro e quarto plano. Provavelmente ele ia privatizar depois, não tenha dúvida. Mas ficou em terceiro, quarto plano. O pessoal falou, não vamos confiar nesse cara para dar golpe, para depois, e se ele não quiser privatizar do jeito que a gente quer? E se ele quiser privatizar e entregar para os amigos dele e não para os nossos amigos? E aí todo o mercado financeiro e boa parte da imprensa não queriam a reeleição do Bolsonaro. Por isso, em 2022 foi a primeira vez que a esquerda entrou numa eleição presidencial sem ter toda a imprensa contra.
A imprensa fazia uma cobertura neutra e tal, e aí a gente ficava assim, caramba, que coisa, a imprensa tá neutra, não estão atacando o Lula na véspera da eleição, nossa senhora. Por quê? Porque eles pensaram, pô, é muito mais fácil derrubar o governo de esquerda depois. Ah, o governo de esquerda vai construir muito pelo Brasil. É, mas a gente destrói assim na hora que a gente voltar pro poder. É assim que pensa essa elite aí. E agora eles estão novamente confabulando o golpe de Estado. E aí sabe o que aconteceu? Poucas horas depois desses áudios irem à tona, a Jovem Pan convidou o Ciro Nogueira numa entrevista de mais de 1 hora para ele defender o Bolsonaro. Depois a CNN convidou o Ciro Nogueira numa entrevista também de 1 hora para ele defender o Bolsonaro. E aí ele falar de um projeto que ele está apresentando de isenção do imposto de renda, mas que não vai cobrar de quem tem 50 mil a mais, que vai fazer de outra maneira ali para que esses bilionários não percam nenhum centavo, porque eles não querem perder nenhum centavo. Ele quer fazer uma compensação que tira ali os mais pobres e classe média não vão pagar imposto de renda, porém vai aumentar outros impostos deles mais tarde, para que a classe média e os mais pobres não tenham 1 centavo de ganhos e os mais ricos não percam 1 centavo. Porque os mais ricos não querem que você tenha uma vida melhor. Porque se você tiver uma vida melhor, você vai cometer o crime de querer ter um ganho bom, de querer tirar férias, de querer ter vida. E você, na visão deles, nasceu para ser escravo ou escrava deles. É isso que eles querem, que a gente seja o mais pobre possível para que a gente seja obrigado a trabalhar pelo menor salário possível, nas piores condições possíveis. Se possível, se eles pudessem, eles voltavam à escravidão e quem não quiser trabalhar leva a chibatada. É isso, tá? Esse é o pensamento deles. E agora eles viram. Com o Lula não dá. Desemprego tá baixo, salários estão aumentando, pô, tá ruim. Vamos se aliar aí ao Ciro Nogueira e a quem quer que seja para dar golpe. E aí sabe o que aconteceu? A Câmara dos Deputados colocou o Arthur Lira para relatar o projeto de isenção do imposto de renda. Aí eu te falo, se isso fosse no México, sabe o que teria acontecido? A presidenta do México teria ido já na manhãneira, que é a live que ela faz de manhã, no dia seguinte, no outro e no outro, mostrado os áudios, denunciado que o Arthur Lira é o relator disso aí, denunciado todos esses políticos, isso está na boca do povo. Todo mundo ia falar, caraca, o Bolsonaro e o seu ex-ministro e o Arthur Lira, esse pessoal todo quer ferrar com a gente. Sabe o que o Lula fez nas últimas 48 horas? Nada. Ele faz articulação interna para evitar ali o golpe e não mostra para as pessoas. E aí, sabe o que acontece? As pessoas não ficam sabendo. Você fica sabendo, você vê o plantão. Quem aí está nas redes sociais seguindo aí as mídias de esquerda, os influenciadores de esquerda, está sabendo, o resto dos brasileiros não sabe. Essa é a diferença de comunicação. Eu já falei aí para muita gente aí ligada ao governo Lula, olha, comunicação é igual a academia. Se você fizer uma vez só, você não vai ficar grandão, ver resultado. Vai todo dia e espera um tempinho para ver. O Lula fez um evento aí ontem para mostrar os feitos do governo. Não saiu lugar nenhum da imprensa. Aí fez um evento lá só com gente de esquerda, com petista, para falar para dentro da bolha. É para chamar toda a imprensa e fazer todos os dias. A Cláudia Sheinbaum faz todos os dias um evento parecido com o que o Lula fez. Só que em vez de chamar só gente da bolha, ela chama a imprensa de esquerda lá do México e chama toda a imprensa. Ela mostra os feitos do governo, detona a oposição e ainda a imprensa faz pergunta para ela, ela já mata a fake news na hora. Porque se a imprensa está disseminando fake news, vão perguntar para o presidente, né? Aí ela já vai lá e mata a fake news, com toda a educação do mundo, sempre, que o Lula também tem. O Lula não faz. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!